Quer começar na sublimação, mas ainda está em dúvida do que fazer para dar os primeiros passos? Esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar quais equipamentos você precisa comprar para iniciar na sublimação hoje mesmo dentro da sua casa. Olá, eu sou o Eduardo da Sublime T-Shirt e nesse canal você aprende tudo sobre sublimação. A primeira coisa que a gente precisa ter para iniciar nesse ramo é um computador, lógico. Sem ele não tem como a gente editar as imagens, não tem como fazer impressões, porque tudo passa por ele, tudo começa nele, né? Então você precisa ter um computador ali que consiga receber um programa de edição como o Corel, por exemplo. Porém, quem está começando muitas vezes não sabe nem o que é o Corel. E hoje a gente já tem sites, né, como o Canva, por exemplo, que ajuda muito os iniciantes e até mesmo pessoas que já estão há algum tempo nesse ramo. Então o Canva é um bom site que você consegue editar suas imagens ali e até imprimir. Porém, tem algumas limitações. Uma delas é o perfil de cores. Sem o perfil de cores, você não vai conseguir atingir as mesmas cores que você está vendo no computador na hora que você imprimir a sua imagem. Você está vendo uma imagem no computador com determinadas cores e o perfil de cor que proporciona que a impressora imprima aquelas mesmas cores que a gente está vendo. Então, no Canva você não consegue instalar um perfil de cores como você consegue instalar no Corel. Então, por isso é muito importante você conseguir trabalhar com o Corel com o tempo, né? Mesmo que no começo você precise começar no Canva, o ideal é que você consiga migrar para um computador que consiga suportar ali um programa de edição de imagens como o Corel para poder chegar nas cores e ter um trabalho muito bem feito. O segundo equipamento que a gente precisa é uma impressora sublimática. No mercado hoje, as mais conhecidas são da marca Epson. Isso porque a Epson foi uma das pioneiras a transformar as máquinas de sublimação industriais, que eram gigantes, em máquinas compactas, que hoje a gente pode trabalhar dentro de casa. Se você está começando agora, uma ótima opção é a L1250. Ela tem um excelente preço, um dos menores preços das impressoras sublimáticas. Ela atende muito bem quem está iniciando. Se você tem uma demanda baixa ainda, ela vai te servir muito bem. Ela imprime uma folha A4, que é uma folha de sulfite, então se você precisa fazer trabalhos maiores, ela não é recomendada. Porém, se uma folha A4, né, folha do tamanho de sulfite, te atende nesse início e você não tem aí muito dinheiro para investir numa impressora, a L1250 vai te atender muito bem. Já se você tem uma demanda um pouco mais alta, talvez a F170 seja uma boa opção para você. Ela tem um preço mais elevado do que a L1250, porém ela tem outras funcionalidades, ela é mais moderna e também ela imprime na folha A3, ou seja, você vai conseguir ocupar uma área maior da camiseta fazendo estampas maiores. E claro, tem equipamentos mais caros, mais modernos, que vão te trazer mais qualidade, né? Só que é tudo uma questão de ir escalando. Então você começa, você vai melhorando, você vai criando demanda, você vai conquistando clientes e vai melhorando seus equipamentos. Com o tempo, você vai adquirindo equipamentos melhores e a qualidade do seu produto também vai aumentando. Terceiro item que a gente precisa não é um equipamento, mas é um insumo, né? É a folha sublimática. A folha sublimática, ela tem uma camada de resina, ela recebe essa camada na hora da produção, justamente para poder receber a tinta, que tem uma pigmentação diferenciada, né, da tinta comum. E quando a gente aquece essa folha, essa resina passa para a camiseta, ajudando a fixar melhor a imagem na camiseta. Tem gente que utiliza a folha sulfite, aquela folha branca de escritório normal, e isso não é recomendado, né? Porque ela não recebe a camada de resina que a folha sublimática recebe. Então ela não vai conseguir transferir a imagem da mesma forma. Ou seja, se você utilizar uma folha sulfite para fazer o trabalho, você vai até conseguir sublimar a sua camiseta. Só que você não vai conseguir competir em qualidade com seus concorrentes que utilizam os equipamentos e os insumos corretos. Outro insumo que a gente utiliza é a tinta sublimática. A tinta sublimática, ela é diferente da tinta comum. Isso porque ela tem um pigmento que quando a gente aquece na prensa, em alta temperatura, ele se transforma num gás. E esse gás que penetra nas tramas da camiseta, proporcionando a sublimação. Um fato curioso sobre as tintas é que elas têm uma espécie de fã-clube. As pessoas que utilizam determinada marca defendem aquela marca como se ela fosse a melhor de todas. E falam mal da outra marca. E já tem um outro grupo que utiliza a outra marca e diz que aquela marca é a melhor de todas e que a outra marca é que não presta. No fim das contas, você vai ter que fazer os testes. Você vai ter que comprar, vai ter que arriscar, vai ter que gastar um pouquinho para conseguir achar qual é a melhor tinta, qual é o melhor papel, qual é a melhor impressora. Você vai ter que fazer os testes e descobrir. Porque o que é bom para um pode não ser bom para o outro. Então, se você se basear somente pelo que os outros falam, talvez você nunca encontre os insumos e os equipamentos que vão proporcionar que você faça o melhor trabalho possível que você poderia fazer. Agora vamos falar de um equipamento que é um dos principais para sublimação, que é a prensa plana. Sempre me perguntam qual é a melhor prensa para comprar. E, como eu sempre digo, até quando eu vou comprar algum equipamento, o que eu olho é se aquele equipamento tem assistência técnica. Se tem peças de reposição para aquele equipamento. Porque uma coisa é certa, cedo ou tarde o equipamento vai falhar. E quando ele falhar, você vai querer que tenha profissionais que saibam trabalhar com aquele equipamento e que tenham peças para repor.
Muitas vezes a gente opta por pagar um pouco mais barato um equipamento e quando a gente vai precisar da manutenção não tem. E aí você acaba vendo que não fez um bom negócio. Então quando você for comprar a sua prensa, não olhe só o preço. Veja se essa prensa ela tá, né, se ela tem reposição de peças, se ela tem pessoas que trabalham com ela. Dê uma pesquisada na internet e vê o que outras pessoas que compraram aquela marca que você está querendo comprar dizem sobre o equipamento. Não compre só por preço, porque às vezes o barato vai sair caro mais para frente. Então um dos pontos que você precisa observar para comprar a sua prensa é o tamanho dela. Se você tem uma impressora que imprime uma folha A4, uma prensa de tamanho 38 por 38 vai ser suficiente. Já se você tem uma impressora que imprime folhas do tamanho A3, o ideal é que você tenha uma prensa de 60 por 40. E aí você vai conseguir utilizar o máximo dos dois equipamentos. E o último elemento, não menos importante do que os outros, é a camiseta para sublimação. A camiseta de sublimação ela precisa ter na composição a maior parte em poliéster. Isso porque o poliéster é uma fibra sintética e é o que torna capaz a absorção da tinta. Fibras naturais, como a do algodão, por exemplo, não são compatíveis, elas não têm absorção da tinta. Então se você tentar sublimar uma camiseta 100% algodão, a estampa não vai pegar direito, vai ficar bem apagadinho e com o tempo vai sumindo todo o resto. Então a gente tem vários aí tipos de camisetas que podem ser sublimadas, porém a maior parte da composição tem que ser de poliéster. Tem poliéster com algodão, poliéster com vários tipos de tecido. E o poliéster com elastano também, que a gente vai falar nos próximos vídeos sobre ele para vocês, tá? Então, esses aí são os elementos que a gente precisa para iniciar na sublimação. Então, recapitulando, a gente precisa de um computador para poder mexer nas imagens, da impressora sublimática, da tinta sublimática, do papel sublimático, da prensa térmica e da camiseta própria para sublimação. Esses elementos são os fundamentais, eles são a base para a gente começar a trabalhar com sublimação. O importante é você começar. Você começa com o que você tem, vai fazendo como pode, vai aprendendo, vai estudando, e com certeza, com o passar do tempo, você vai melhorando suas técnicas, você vai conseguindo vender mais, vai melhorando seus equipamentos, até chegar num momento que você sempre almejou, que você desejou e que você traçou que iria conseguir chegar. A sublimação é um campo muito vasto, é um campo em franco crescimento, então quem tiver ali mais disposto, quem tiver mais criatividade, com certeza vai se destacar nesse mercado. E falando de camisetas, se vocês vão começar a trabalhar com sublimação, ou já trabalham com sublimação, convido vocês a experimentar a melhor camiseta para sublimação que tem no mercado, camiseta pensada para sublimação, camiseta desenvolvida pela gente, né? Desde o começo, lá quando a gente começou a trabalhar com sublimação, a gente tinha dificuldade de encontrar camisetas de qualidade, e então a gente desenvolveu a nossa própria camiseta e hoje a gente fornece aí para quem trabalha com sublimação. Se você já trabalha ou se você não trabalha e vai começar, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para você entrar no site, dar uma olhada lá nos nossos produtos, conhecer melhor. Tá? Tenho certeza que vai fazer total diferença na empresa de vocês. Então é isso, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, dá um like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que a gente vai lançar. E é isso, por hoje é só e até a próxima.